Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que o general Braga Neto tinha toda uma estrutura de ataque contra militares. Quais militares? Aqueles que não aderissem ao plano do golpe. É o que a gente vai ver agora no plantão do Meteoro. Estamos falando aqui do general Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, foi candidato a vice-presidente do Bolsonaro, tinha ligação aí com acampamentos golpistas. Pois é, tem essa história aí de que ele era a pessoa que trazia e levava informações aí entre o exército e acampamentos golpistas. Lembra daquele vídeo lá dele chegando pros acampados que estavam desesperados? Ai, meu Deus, a gente tá aqui na chuva, sem banheiro, não sei o que ele diz. Não, gente, calma, tenham esperança. Pois é esse Braga Neto. Agora parece que ele tinha aí uma das suas práticas atacar militares que não aderissem assim, sem nenhum questionamento, à ideia de um golpe. Que militares? A gente pode começar falando aí do Tomás Paiva, que é o atual comandante do Exército. Vamos para a coluna da Malu Gaspar lá no O Globo. Então a gente tem aqui, coluna da Malu Gaspar. Braga Neto orientou ataques contra o general Tomás Paiva nas redes. Daí ali, aspas, PT desde pequenininho. Então a gente tem aqui a reportagem, vamos direto para a parte que interessa, que fala aqui, ó, teria dito ainda que o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, teria que ficar quieto. E daí sobre o Tomás Paiva fala, parece até que ele é PT desde pequenininho. Que naquele grupo, falando isso numa época em que estava sob ataque dos bolsonaristas, junto com um grupo de generais apelidados de melancias, né? Os generais melancias seriam aqueles que são verdes por fora e vermelhos por dentro. Ainda sobre Tomás Paiva, ele falava que nunca valeu nada. Então, é esse tipo de ataque aí que era direcionado ao Tomás Paiva. Daí a gente tem que lembrar, assim, desse jeito parece, nossa, então Tomás Paiva é o tal do militar legalista, né? Não é bem assim. O Tomás Paiva, a gente tem que lembrar que no passado, ele, por exemplo, era quem comandava a AMAN, né? A Academia Militar das Agulhas Negras. E o Bolsonaro tem um vídeo aí antigo, acho que é de 2014, mostrando o Bolsonaro chegando lá numa formatura da AMAN, falando lá para os formandos que ele iria endireitar o Brasil quando ele fosse presidente. Então, assim, ele meio que lançou assim a ideia de que um dia ele seria presidente lá. E como o pessoal, por exemplo, do Medo em Delírio em Brasília sempre destaca, não tem como o Bolsonaro ter feito aquilo sem que as pessoas que estivessem no comando da academia, no caso Tomás Paiva, não soubessem. Então... E também vale lembrar, lembra aquele tweet do Vilas Boas em 2018, meio que ameaçando o Supremo Tribunal Federal caso o Supremo julgasse de uma maneira que eles não gostassem na questão da prisão de segunda instância e, portanto, na prisão do Lula? Pois é, o Braga Neto Vilas Boas fez um tweet aí em tom ameaçador e a gente tem a informação aí de que o Tomás Paiva estava como parte aí da equipe que elaborou esse tweet. Então, assim, Tomás Paiva, cuidado, longe de ser um general legalista. Mas ele não embarcou na ideia de golpe que o Bolsonaro estava propondo naquele momento. E por isso virou o alvo aí do Braga Neto. Outro alvo do Braga Neto foi o então comandante da aeronáutica, o Baptista Júnior. Vou mostrar aqui umas imagens que estão na reportagem do Plínio Teodoro, na Fórum, mostrando aí uma conversa de WhatsApp do Braga Neto. Ali, ó, General Braga Neto, falando ali. Senta o pau no Baptista Júnior. Povo sofrendo, arbitrariedades sendo feitas e ele fechado nas mordomias, negociando favores. Traidor da pátria. Daí pra frente, inferniza a vida dele e da família. Elogia o Garnier e fode o BJ. BJ, no caso, Batista Júnior. E quando fala Garnier, ele está falando do almirante Almir Garnier, que era aí o comandante da Marinha,
que, de acordo com a delação do Mauro Cid, foi o único dos 3 comandantes das Forças Armadas que não embarcou, foi o único que embarcou, né, no plano golpista. O Freire Gomes e o Batista Júnior não teriam embarcado. E daí você vê ali alguns memes, né, comparando o Batista do humorista com o Batista militar, que eles colocam, Batista comunista, né, em ponto de interrogação. Daí, Cala a Boca Batista, no humorista, Honra Farda Baptista. E daí também outro ali, Brigadeiro do Ar Baptista Júnior, não coloque essa estrela na sua patente. Então aí, distribuindo memes contra o Batista. Daí também temos ali outra imagem, né, falando do Tomás. O Tomás foi no VB ontem e aí, acredita, ele deu uma mijada no VB e na Cida. Terminou dizendo que os dois são prejudicados com as intervenções sem noção que estão fazendo. E daí vai toda uma mensagem ali sobre o Tomás Paiva e no final dizendo, é verdade, pode viralizar. Então, realmente era praticamente aí uma espécie de um gabinete do ódio que o Braga Neto tinha, que servia basicamente para atacar militares que não embarcassem na onda golpista. Além do Batista Júnior, além do Tomás Paiva, quem mais que virou alvo? O Freire Gomes. Vamos lá pro UOL ver um pouquinho sobre os ataques ao Freire Gomes. O relatório embasa muito bem por que os militares estão sendo alvo. E a gente está falando aí do próprio Braga Neto, como tem nesse trecho aqui, vou ler até esse trecho aqui, de certa maneira a Thaís já falou, mas o investigado Braga Neto, inclusive, chegou a encaminhar para o Ailton Gonçalves Moraes Barros uma mensagem que teria recebido de um FEC, a Forças Especiais, com a seguinte afirmação: meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente, que é justamente a negativa de um deles a fazer o que eles estão querendo. Em resposta, o Ailton Barros sugere continuar a pressionar ele, a pressionar o Freire Gomes. E caso insistisse em não aderir ao golpe... Lembrando que Ailton Barros era parte da equipe do Mauro Cid, da Ajudância de Ordem, e o Freire Gomes era, na época, o comandante do Exército. De Estado afirmou: vamos oferecer a cabeça dele aos leões. E aí Braga Neto concorda e acaba dando a ordem. Abre aspas, diz Braga Neto, oferece a cabeça dele, ponto, cagão, fecha aspas, diz Braga Neto. Aí... Então vocês veem, chamou o comandante do Exército de cagão. Lembrando que o Freire Gomes também está longe de ser aí um general legalista, né? O Freire Gomes é o autor daquela frase 20 dias de euforia e 20 anos de agonia para se referir ao golpe. Ou seja, não é que ele achasse a ideia de golpe uma ideia ruim, muito pelo contrário, ele dizia que viveriam 20 dias de euforia. A questão é que não conseguiriam sustentar o golpe e daí seriam alvo aí de perseguição por causa da tentativa de golpe por 20 anos, aí os 20 anos de agonia. Então não tem aí, é bom deixar claro que essa briga que rolou aí entre os militares não é que, os militares golpistas versus os legalistas. Eram os que achavam que o plano de golpe do Bolsonaro era uma boa ideia e os que achavam que aquele plano de golpe não era uma boa ideia, é melhor fazer de outro jeito. Mas legalista não tinha ninguém ali. Enfim, era isso que eu tinha para trazer de informação para vocês. Se vocês querem ajudar o Meteoro a continuar trazendo mais informações, sejam membros e muito obrigado por ver o vídeo até o final. Tchau, tchau!